vamos iniciar a nossa aula, certo? Nossa primeira aula do ano. A gente até dispensa um pouco as apresentações, né? Que a gente conhece todo mundo. Se vocês quiserem, o chat está aí para vocês darem bom dia a todo mundo aí. Tá? Até uma questão da questão da presença. Então eu gostaria que todos vocês, até para registrar, né, dessem aí o bom dia para os colegas, que vai servir como, eu baixo esse arquivo e serve como a questão da presença, certo? A gente começa o nosso conteúdo. Eu vou fazer aqui uma pequena apresentação, tá? Do que a gente vai trabalhar esse primeiro bimestre, tá? Assim, o terceiro ano, ele tem um conteúdo chamado Geometria Euclidiana, tá? Então, olha só, a gente tem os conteúdos, eu estou fazendo a apresentação aí, a gente tem os conteúdos de geometria plana, geometria espacial, que a gente estudou no ano passado, a gente também tem e a geometria euclidiana. Tem trigonometria também, é claro, né? Mas a gente também tem a geometria euclidiana, que é o que nós vamos estudar. Geometria euclidiana, na verdade, é um estudo assim dos pontos, está bem voltado assim para essa questão que vocês conhecem muito bem através do celular, que é a localização, né, em tempo real, né, via satélite aí, ok? Então, isso foi criado no século XVII por Kardec, por isso que é plano cartesiano, e fala a respeito da localização no globo, certo? Então, o princípio é essa questão dos pontos, dessa localização, né? Que no caso remete aí ao GPS, e a gente vai fazer um trabalho em cima desses conteúdos aí, tá ok? Então, muito bem. Primeira coisa no capítulo 1 que nós temos que estudar é a questão do ponto, certo? Então nós vamos começar aí estudando a respeito do ponto, tá? Então esse é o início da nossa aula. Deixa eu só, nós vamos estudar aqui o ponto. Beleza? Deixa eu só... Isso, agora ficou melhor. Bom, primeiro nós temos que descobrir o que é um plano cartesiano, certo? O plano cartesiano, na verdade, a gente vai... é o sistema de localização, certo? Por exemplo, consideremos dois eixos ordenados, x e y. Então vamos colocar aqui do lado os eixos ordenados, x e y, tá? Chegou mais um colega lá, vamos permitir para ele participar da nossa aula. Natália. Muito bem. Então, o sentido desse eixo vai ser esse aqui, certo? E aqui para a direita. Está dando um ibope. Em primeiro dia de aula, o pessoal está participando mesmo. Agora é o Matheus aqui, o cara. Beleza. Então, senhores, e como eu havia falado, esse aqui é o eixo X, né? A gente conhece muito bem. E aqui nós temos o eixo Y. Esses dois eixos é chamado de plano cartesiano, como eu acabei de falar agorinha, né? A gente se remete aí ao sistema cartesiano, de Carté, Aloysio Carté, né? Então o que acontece? Nesse sistema aqui, esses dois eixos, ele forma o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Nós já estudamos inclusive isso daí, certo? Então,
cada um das partes em que o plano fica dividido pelos eixos x e y recebe o nome de quadrante. Ou seja, os 4 quadrantes são numerados no sentido anti-horário, como mostra a figura. Então está aqui, ó, no sentido anti-horário, né, do relógio. Bom, nessa situação aqui, a gente pode localizar qualquer ponto do sistema cartesiano, né? A gente pode localizar qualquer ponto. Deixa eu... mais um colega chegando. Cauã. Voltando à nossa aula. Por exemplo, vamos enumerar aqui, né, no eixo X, que o eixo X eu chamo de eixo das abscissas. E o eixo Y nós vamos chamar de eixo das ordenadas. Ok? Aqui, por exemplo, eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4 e assim sucessivamente. Para cima também é positivo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o infinito. Para a esquerda é negativo, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 até o infinito. E para baixo também é negativo, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim sucessivamente. Ok? A localização de um ponto P, por exemplo, ele vai ter uma ordenada, que eu vou chamar de x, certo? Aliás, uma abscissa, que eu vou chamar de x, e uma ordenada que eu vou chamar de y. Isso aqui chama-se par ordenada. Par ordenada. Ok? Então aqui nós temos um par ordenado, x e y. Sempre primeiro é o x. Por exemplo, eu vou localizar lá no plano o ponto 4, né? 4, 3. O ponto 4, 3. Então o que acontece? Esse ponto 4, 3, ele se encontra no eixo, no x, olha só aqui, observe aqui, ó, x, ele vai ser o 4, tá aqui o 4, e o y, ele vai ser o 3. Então, 4 vai se ligar com o 3. O 4 vai se ligar com o 3. Chegou mais um colega. Vamos lá dar entrada para o colega. Não chegou ninguém não. Muito bem. Bom, continuando. Vamos localizar o ponto aqui. Esse aqui, no caso, rapaz... Ah, é o Andrei. Beleza. É o Andrei. Esse ponto aqui, né, que nós localizamos aqui nesse caso, esse cara aqui, mais alguém chegou. Esse cara aqui, tá aqui o ponto. Eu vou chamar ele de ponto P. Então tá aqui, é o ponto P. Vamos ver quem chegou. Mônica. Tá aí a Mônica, dando sequência. Ponto P. Primeiro eu coloco o X, ó. Então, ele está abscissa 4 e ordenada 3. É a localização, né? Isso aqui é o sistema cartesiano que é utilizado nos GPS, tá, gente? Aí você tem, para mim parece, a linha do Equador e acho que é o Trópico de Câncer, sei lá. Tem um outro, não, Estreito de Greenwich, né? A linha do Estreito de Greenwich é o eixo das ordenadas e aqui a linha do Equador, que é o que divide a Terra bem no meio, alguma coisa assim. Eu não sou muito bom de geografia, não. Mas aqui você tem a posição dos planos. E aí se localiza qualquer coisa, um navio no oceano, qualquer coisa. Esse é o princípio do sistema de localização terrestre.
do planeta Terra, tá? Que é usado no GPS. Isso já em 2017, né? Já estavam já foi a primeira ideia, né, disso aqui, certo? Por isso chama-se cartesiano. Muito bem, senhoras e senhores, dando sequência, vamos aqui a um pequeno exemplo. Deixa eu dar só uma aumentada aqui, para que vocês possam ver direitinho aqui esse exemplo. Muito bem. Primeiro exemplo. Um ponto P possui coordenadas, né, por -2 e 4. Isso significa que a abscissa P vale -2 e sua ordenada vale 4. Né? Então, nós já sabemos que aqui eu tenho x e aqui eu tenho y. Aqui é a minha abscissa e aqui é a minha ordenada. Beleza? Aí o que acontece? O ponto P encontra-se no segundo quadrante. Se eu for fazer aqui os quadrantes, né, eu vou observar que o ponto P, x, né, vai estar aqui no -2 e y vai ser o 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, quando eu vou ligar esses pontos, o que vai acontecer? Eu vou observar que o meu ponto P, esse ponto de azul aqui, ele está no segundo quadrante. É o que fala a situação. Vendo aqui a figura ao lado. Mais alguém chegou? Vamos. É o Matthaus, Croscob, Cicobi. Então tá aí. Senhoras e senhores, temos aqui a posição, né? A posição do ponto P. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, rapaz, o Jaime abriu a câmera aí também, ó, a Bruna, isso aí é inédito, hein? Caramba, fazia tempo que eu não via a cara de vocês, ó. Parabéns, Jaime, parabéns, Bruna. Dando sequência... A Bruna que deu ideia, eu só segui a rota. Ah, então tá certo. Porque o pessoal fica escondido aí, né? Liga o computador e vai pro banheiro e tal. É isso mesmo, deixa à vontade, vocês ficam à vontade. Muito bem. Tá bem explicado isso aqui, né? Agora vamos só dar uma observada aqui, no Ctrl H aqui, vamos dar uma observada aqui, mais alguém chegando, Maison, permitir. No nosso livro antigo, isso aqui, gente, como é a nossa primeira aula, né? Eu peguei aqui o nosso livro antigo, deixa eu ver se ele abre aqui. Não, acho que está bem aqui. Esse meu computador é muito devagar. Não é isso aqui. Muito bem. Abrindo aqui o nosso livro antigo, que é aquela coleção, né, de primeiro, segundo e terceiro ano. Eu parei aqui numa lista de exercícios, vou voltar um pouco mais. Isso aqui é o nosso sumário. O nosso conteúdo dessa disciplina, ele tem o ponto, que é o que a gente está estudando, tá? E hoje a gente está falando um pouco sobre a questão do plano cartesiano, tá? Aí o próximo assunto da próxima aula a gente vai ver distância entre dois pontos e o ponto médio e segmento. A gente vai entrar nos cálculos mais complexos, tá? Aí condição de alinhamento de 3 pontos também é bem complicada, então daqui para frente é que as coisas pegam. Então, como é a nossa primeira aula hoje, certo? A gente está fazendo só uma introdução do nosso conteúdo. Mas na sequência a gente vai ver, primeiro esse capítulo 1 a gente vai ver, certo? Hoje à tarde eu vou lá buscar o novo material nosso, para a gente dar sequência. Dentro desse contexto, certo? Esse é o conteúdo que a gente está vendo, no caso do plano cartesiano. Observando bem o nosso... Deixa eu dar só mais um zoom aqui. O que a gente está estudando, né? Aqui ele fala a respeito da posição dos pontos. A gente já estudou, né? O x e y, que é a ordenada, foi o que eu falei lá no quadro. A ordenada e a abscissa. Certo? Agora veja o interessante. Ó. Um ponto pertence ao eixo das abscissas se sua ordenada é nula. Então, se caso, observe aqui, ó,
Se caso, deixa eu criar mais uma página. Eu tenho aqui um eixo cartesiano, né? Eu tenho aqui um eixo cartesiano. Vou fazer um eixozão aqui bacana. Beleza? Muito bem. Nós temos um eixo cartesiano, certo? E aí é só lembrar que aqui é a abscissa. Se um ponto estiver localizado bem aqui, ó, se eu tenho um ponto vermelho aqui, ó, localizado bem em cima, né? Digamos que aqui seja o 5, certo? Para ele estar localizado aqui, eu vou chamar isso aqui de ponto P, né? Esse ponto P aqui, o que acontece? O X é 5, né? Que é a abscissa. Para ele estar localizado no ponto X, no ponto das abscissas. E o Y, que é o eixo das ordenadas, certo? Vai ser 0. Outra situação aqui de verde, ó. Observe. Se eu tenho um ponto nessa posição aqui. Nesse caso, vou chamar aqui de ponto K. Pois não, pode perguntar? Pode repetir o vermelho? O vermelho é o seguinte. O ponto P, ele está em cima do número 5, ó, porque eu tenho aqui, né? Se eu for colocar a sequência aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, como o ponto está sobre o eixo das abscissas, se o ponto está sobre o eixo das abscissas, logo a ordenada, ou seja, y é 0, porque aqui é x e aqui é y, né? Logo y é 0. Agora o contrário, o ponto K. O ponto K está aqui no menos 3, a posição dele. Logo, o ponto K, o que vai acontecer? O y será menos 3. Mas para ele estar em cima do eixo das ordenadas, K tem que ser 0. É o contrário, viu? Viu aí, observou? É o contrário. Tá? Sempre vai ser o contrário. É justamente o que ele está falando aqui, ó. Um ponto pertence ao eixo das ordenadas se sua abscissa é nula. Assim, para todo x pertencente aos reais, o ponto sempre vai ser assim, ó. O eixo, para estar nas ordenadas, a abscissa é 0. Aí pertence ao eixo x. O contrário, por exemplo, aqui em cima, ó. Observe aqui, ó. Tá vendo aqui as duas diferenças? Ó. Aqui é 0. Né? Se a ordenada é 0, está sobre a abscissa. Se a abscissa é 0, está sobre a ordenada. É diferente. Né? Aqui nesse caso pertence ao eixo x, aqui nesse caso pertence ao eixo y. Fácil. Ó. Se y é 0, o ponto pertence a x. Se x é 0, o ponto pertence a y. Agora existe uma questão interessante, tá? Que é justamente a bissetriz. A bissetriz, certo? O que seria a bissetriz? A bissetriz é justamente essa linha aqui, ó, que passa bem no centro, né? Isso aqui a gente chama de bissetriz. A bissetriz, na verdade, ele divide o quadrante em duas partes iguais, ó. Né? Essa parte aqui é igual a essa aqui, ó. Elas são exatamente iguais. Ela está bem no centro. Então, olha só, essa bissetriz aqui, ela é de ordem 1, porque está no primeiro quadrante, e ordem 3, porque está no terceiro quadrante, né? Primeiro, segundo, terceiro quadrante. Um ponto vai pertencer à bissetriz toda vez, né, que eles forem iguais. Ó. Se você observar aqui, ó, eu tenho um determinado ponto aqui. Esse aqui eu vou chamar, né? Peraí. Esse aqui, esse ponto bem aqui, que eu vou colocar aqui, eu vou chamar ele de ponto. Só um minuto. Eu vou chamar ele de ponto B. Quais são as coordenadas desse ponto B? 4, né, no eixo X.
E quando eu for observar, no eixo Y, que é o eixo das ordenadas, ele também é 4. Ah, professor, então isso quer dizer o quê? Que um eixo, que um ponto pertence à bissetriz toda vez que x for igual a y, ou seja, a abscissa é igual à ordenada, né? Observe aqui, ó, nessa situação, bem aqui, observe só. Se aqui, né? Se aqui, deixa eu só trocar para poder ficar melhor. Pronto. Se aqui e aqui são exatamente iguais, né? Aqui é menos 5, lá também é menos 5. Então, o ponto B' aqui, eu vou chamar de B', né? B' vai ser o quê? Vai ser menos 5 e menos 5. Ou seja, um ponto pertence à bissetriz B13, de ordem 1,3, quando a abscissa for igual à ordenada, x for igual a y. Agora, observe o contrário aqui, ó, de azul. Observe o contrário aqui de azul. Deixa eu... Aqui, observe o contrário aqui. Ó. Ixi, deixa eu ver se eu consigo. Tá aí. Aqui já acontece ao contrário. Por exemplo, se eu tenho um ponto aqui, aqui é 4, né? Aqui a ordenada é 4, tá? E aqui a ordenada vai ser o quê? Menos 4. Então, esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto B, a ordem dele qual é? Ele está no segundo quadrante, não é? Vou colocar aqui, ó. B está no segundo quadrante, certo? E né, essa abscissa aqui, ela está no segundo quadrante e no quarto quadrante, né? Ó. No quarto, ela passa do segundo para o quarto. Por que essa aqui é 13? Por que a ordem dela é 13? Porque ela passa do primeiro para o terceiro. E aqui por que a ordem é 2 e 4? Porque ela passa do 4 para do segundo para o quarto quadrante. Beleza? Aí nesse caso aqui, senhores, nesse caso aqui, a gente vai colocar a posição dela. Vamos colocar a posição dela. Como é que seria a posição dela? É simples. A ordem dela, né? Digamos que nesse caso aqui é 4 menos 4, né? Em x e 4 em y. Ah, professor, então um ponto, ele pertence à bissetriz de ordem 2/4, ou seja, do segundo e quarto quadrante, quando eles forem opostos. Primeiro e terceiro, eles são iguais. Segundo, né, e quarto, eles são opostos. Olha essa daqui, ó. Se aqui é 4, corrigindo, vamos lá. Se aqui é 4, certo? Aqui vai ser o quê? Menos 4. Menos 4. Logo, esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto B, linha, vai ser o quê? 4 em x e menos 4 em y. Entendido, gente? Então, uma bissetriz, quando ela é de ordem primeiro quadrante, terceiro quadrante, ela é igual. Quando é segundo quadrante, quarto quadrante, ela é oposta. Chegou mais um colega. Vamos ver quem foi. O professor, aquele B13 que você fez ali em cima é tipo a soma do. Eu não entendi, é só aquilo ali que eu fiquei bem em dúvida. Peraí, deixa eu. Eu falei, que bagulho é aquele ali? Deixa eu voltar para o nosso. Não, estou viajando, é aqui. A Ana Lígia chegou. Quem foi que falou? Foi o Jaime? Eu aqui, ó. Fala, esse Jaime. B13 aí. B13. Isso é o quê? A soma? Eu não entendi. Não, B13 quando eu falo B13, né, é a ordem. Isso quer dizer que é uma bissetriz de ordem B13, ou seja, está no primeiro
quadrante, olha aqui ela aqui, ó, e passa para o segundo quadrante. Não, terceiro quadrante. Agora aqui a B24, ela sai do segundo quadrante do Q2 e vai para o Q3. Q3, Q4. Ah tá, quadrante esses espacinhos aí da reta, né? Na base eu represento os quadrantes. Tá ok? Quer ver? Observe aqui no nosso livro aqui, ó. Tá vendo? Ó, B13. Ó o B13 aqui, ó. Sai de um quadrante e vai para o outro. Do quadrante 1 e vai para o quadrante 3. Isso é o B13. Assim, para todo A pertencente a R, o ponto AA pertence a bissetriz. Ou seja, toda vez que eles vão ser sempre iguais. Ó. 3, 3, 2, 2. O ponto aqui pertence à bissetriz. Está em cima dessa linha vermelha. Tá? Ó, menos 1, está em cima da linha vermelha. Menos 2, está em cima da linha vermelha. Menos 3, está em cima da vermelha. Assim para B13. Agora, por exemplo... Ok. Por exemplo, o B24 aqui, ó. Tá vendo? Sai do segundo quadrante, por isso que é 2 aqui, e vai para o quarto quadrante. E aqui, nesse caso, eles são opostos, ó. 3, menos 3, 2, menos 2. Aliás, menos 3, 3, menos 2, 2, menos 1, 1. 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3. Entendeu? Eles são opostos. Legal, gente? Entendido essa parte aí até agora? Aí, na sequência do nosso livro, eu tenho esse exercício para vocês aqui, ó. Tá? Que é o que a gente vai tentar fazer uma pequena atividade aqui e vou postar isso aqui no ar. A primeira atividade de vocês vai ser isso aqui. É muito simples, fácil. É só para a gente dar o pontapé inicial, né, das nossas atividades. Beleza? Então, vamos... Deixa eu... Só um minuto. Eu vou jogar no slide aqui. Beleza? Eu vou jogar num slide aqui, só para ficar melhor para vocês. Ah não, eu posso botar no... Espera aí. Uma nova página aqui, vou jogar aqui, ó. Isso. Vocês estão enxergando bem aí? Tá ok? Sim, professor. Ficou muito grande. Aí. Ó, atenção. O que eu vou pedir para vocês? Agora, nesse momento, né? Eu vou pedir para vocês, ok? Eu vou dar um pause na nossa gravação, certo? Mas a nossa aula vai continuar, que agora a gente vai para a parte de atividades. E aí o que acontece? Aquele mesmo esquema, tá ok? Que aí depois eu vou passar aqui. Vocês vão fazer os exercícios 1, certo? Vamos fazer só o exercício 1. Aí vai ficar para casa, para vocês desenvolverem, né? Aí a gente já terminou a primeira aula, são 3 aulas. Vamos fazer uma aula agora de atividade e a terceira aula eu deixo para vocês fazerem essas atividades. Tá? Eu vou postar lá no AVA. Quem quiser fazer um print também já pode ir fazendo, depois só posta lá no AVA, quando eu colocar lá no AVA. Agora, antes disso, eu vou mostrar para vocês como é que faz cada atividade. Eu vou fazer a letra A de cada um. Tá certo? Por exemplo, senhores, observe aqui na questão de número 1. Certo? Observe aqui na questão de número 1. Bem simples, ó. Situe no plano, no mesmo sistema cartesiano, os pontos A, B, C, D. Aí o que você vai fazer? Você vai, né, construir o seu plano cartesiano, tá bom? Eu vou construir aqui o meu plano cartesiano, tá aqui o meu plano cartesiano, né? Aqui é o eixo das abscissas e aqui é o eixo das ordenadas. E desta forma, eu vou colocar todos eles lá. Por exemplo, o ponto A. Observando aqui o ponto A. O A é 1, 3. Né?
O A é um 3. Deixa eu ajeitar esse 3 aqui. Beleza? Então, eu vou aqui, ó. Aqui é 1, né? E X é 3, ó. 1, 2, 3. E aí eu faço só a ligação entre eles, ó. Vou usar uma corzinha amarela aqui, para ficar bem difícil de vocês enxergar. Tá aqui. E aí, vou colocar meu ponto aqui, ó. Esse aqui é o ponto A, localizado 1 e 3. E aqui no mesmo plano cartesiano, né, no mesmo plano cartesiano, eu vou fazer os outros, ó. Vou achar o B, que é menos 2, menos 1, achar todos eles. Tá certo? Beleza? Então, nesse momento... Então, professor, eu posso desenhar só um plano cartesiano e achar todas as coordenadas? É só o mesmo, tá escrito, ó, no mesmo sistema de eixos cartesianos. Ó. Ah, Só faz um então tá bom. e coloca tudo. Igual esse rapaz colocou aqui, ó, todos aqui. Tá? Agora calma aí, vamos embora ver como é que faz a segunda. Forneça as coordenadas dos pontos. Professor, Pois não. Pode falar. a H da 1, que é fração, eu vou ter que dividir ali e depois colocar no plano? Muito bem. Você vai ter que dividir depois colocar. Por exemplo, ó, esse aqui, ó, o meio é 0,5. Então ele está entre 1 e 2, ó. Não é 0,5? Ele está bem aqui, ó. 0,5. Aí você coloca lá. Olha aqui ele aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Ele está bem aqui, ó. 0,5. Aí o outro é 2 sobre 3, me parece, né? Deixa eu ver aqui. Não, 5 sobre 2. Aí o outro é 5 sobre 2. Você divide, né? Dá 2 vezes 2, 4, né? Para 5, 1. Vai dar 2,5. Isso. Aí você vem aqui, ó. O eixo Y é 2,5. Aqui é 1, aqui é 2. Ele está bem aqui, ó. Mas em vez de você colocar 0,5, né? Você coloca a fração, tá bom? Aqui você vai colocar 1 sobre 2. E aqui no lugar do 2,5 você vai colocar 5 sobre 2. E aí é só ligar, ó. Aí, vamos ser mais para ficar melhor, você pode colocar 0,5 aqui, deixa eu só apagar aqui. Você pode colocar, vamos fazer assim para ficar legal, né? Você pode colocar aqui 0,5 e pode colocar aqui 2,5. Agora, e esse ponto aqui quem é? Vou chamar de ponto B. Eu nem sei qual é o ponto, deixa eu só ver aqui. O H. É o H. Então, ó, no ponto H, você vai no ponto H, né? Esse aqui é o ponto H. Aí você coloca a fração. Você coloca 1 sobre 2 e 5 sobre 2. Pronto, tá aí o ponto H. Localiza todos eles, beleza? Agora, senhores, nessa questão 2, vou aqui a letra A. Vamos localizar aqui a letra A. Vamos ver se vocês já estão tão craque mesmo. Não tem nem letra A, né? Vou pegar um qualquer aqui, por exemplo. O K. Vou pegar um mais complicado. O K. Qual é as coordenadas do ponto K? Ele está em X. Se ele está em X, Y é 0, né? Então eu já sei, ó, que Y é 0. E quanto é que mede o X? Alguém pode me dizer? 3. Exatamente, é. 1, 2, 3. 3,0, tá aí, ponto K. E aí vocês vão colocar todos eles. Aqui você pode fazer até na própria, né, no próprio exercício, ó, em cima dele. Bom, questão 2. Vamos ver agora a questão 3. Vamos ver aqui a questão 3. Dados os seguintes pontos, está aqui, ó. Identifique indique quais pertencem. Por exemplo, quem pertence, vou responder a letra A. Tá? Vamos responder a letra A. Quem pertence ao primeiro quadrante. Para ele pertencer ao primeiro quadrante, né, observando aqui, para cá não é positivo, para cá também é positivo, né? Atrás é negativo e aqui embaixo é negativo. Então, para ele pertencer ao primeiro quadrante, ele tem que ser positivo, positivo. Então, quem pertence ao primeiro quadrante? São aqueles que são positivos, né? Esse daqui, ó, o E
pertence ao primeiro quadrante, certo? Deixa eu ver quem mais. Esse G, né? O G pertence ao primeiro quadrante também. São esses dois, o E e o G. O J e o F não pertencem, não? Não, o J, ele não pertence, não? Cadê o J? Não, o J pertence ao eixo X. Vai ser essa resposta aqui, o J. E o B, professor? O B, ó, é zero aqui, ó. Pertence ao eixo Y. Vai ser essa resposta aqui. Então tem que ter cuidado. Vamos lá, né, para a questão 4. Vamos ver aqui agora como é que a gente vai resolver aí a questão 4. Beleza? A gente já fez a 1, a 2 e a 3. A questão 4 é o seguinte, ó, determine o sinal dos pontos de coordenadas de um ponto. Aí ficou muito fácil, né? Por exemplo, o sinal de um número que está no primeiro quadrante. A gente já até fez aqui, ó. O sinal de um número que está no primeiro quadrante é mais, não é não? E aí você vai só preencher o resto, né? Primeiro quadrante é mais. O terceiro quadrante é menos e mais, ó. Menos e mais. Tá firme até mais outra. Mas eu vou até apagar aqui. Eu quero que depois vocês pensem como é que vai fazer. Muito bem, senhores. Agora vamos para a atividade agora de sala de aula. Eu vou dar uma pausa na nossa aula. A gente vai continuar. Na nossa gravação, a aula continua. Vou dar só uma pausa na nossa gravação. Tá certo? E aí eu quero que vocês façam, né? Eu não vou desligar, não vou sair da aula agora, vocês também não vão sair. Vocês vão fazer um videozinho, certo? Daquele mesmo jeito que a gente produziu e mandar, ok? Resolvendo a questão 1, já fiz a letra A, faz as outras letras, A, B, C, D, E, F, G, H, coloca, ou seja, coloca tudo no mesmo plano, faz o videozinho, certo? E manda, você pode resolver a primeira questão, depois você faz um videozinho explicando como é que você fez. Essa aqui está na posição tal e tal, e manda para mim, valendo ponto, hein? E manda para mim no WhatsApp, igual a gente já fez, tá? Vamos lá, gente? Então, eu vou Ctrl H. Professor. Oi? Tira um print aí da Eu tela. acho que pra fazer um vídeo explicando, falando, vai ter que sair da ligação, porque a câmera não vai pegar o áudio. Não tem problema, você desliga, o link vai estar lá ainda, você sai da sala, faz a tarefa, depois Meu você galo. volta. Esse galo, agora já é o sinal que já está acabando a segunda aula. Aí vocês vão, pode sair, não tem problema, faz um videozinho e joga lá o vídeo rápido, tá? Depois que vocês resolverem a questão, você faz o vídeo e joga no WhatsApp para mim. E pode voltar para a sala, tá bom? Para mim comentar o vídeo, beleza? Então tá aqui, faz o print aí. Eu vou deixar até aqui na tela. Eu vou só sair um pouquinho aqui. Ctrl. Vou sair um pouquinho aqui, vou voltar. Deixa eu só tirar isso aqui. Ô professor, não precisa copiar o comando da questão não, né? Que Não. antes a gente só copiava o número e resolvia. Pode ser. Cada um tem seu capricho, né? Tem gente que gosta de copiar, tem gente que faz só os cálculos. Para mim o que importa é o vídeo, tá bom? Então eu vou abrir aqui o meu Filmora, que vocês estão vendo aí, ó. Esse aqui é o meu Filmora, ok? O professor vai ter que ir explicando uma por uma É, jogo todas rápido. as questões? Não, meu filho, é só a questão 1, doido, que é para fazer. Aí as letrinhas tu vai Tá. só a questão 1, tá? Eu só quero ouvir da Beleza, questão 1. beleza. As outras eu vou colocar no AVA para vocês responderem, tá bom? Aí, inclusive... Ok, manda uma foto lá no grupo do WhatsApp. Por favor, não tem o livro ainda. Ah, tá ótimo, boa ideia. Eu vou... Então, eu vou fazer o seguinte, deixa eu... Ou deixar aberto aqui na aula, professor. Também vou deixar... Pode ser também. A ideia é deixar aberto, mas o Tomando também manda no WhatsApp. A gente vai fazer de tudo um pouco. Deixa eu abrir aqui o meu gravador e agora eu vou dar uma pausa. Tá. Então, senhoras e senhores, né? Eu tinha esquecido, passei os vídeos para vocês, esqueci de fazer as gravações, mas eu vou mostrar aqui para critério de registro, né? Os alunos mandaram todos. Eu vou pegar só um como exemplo aqui, vou repetir esse videozinho aqui, tá? Mas foi passado todos os vídeos e os alunos assistiram, todo mundo.
Ok, aqui vai ser o A é 1 e 3, que vai ficar aqui. Aqui vai ser o número A. O B é menos 2 e 1, que vai dar aqui, menos 2 e 1. O C, 0 menos 4, que vai ser aqui. O D é menos 3 e 0, que vai ser esse aqui. Esse aqui é o C, esse aqui é o D. O E vai ser menos 2 e menos 3, aqui, menos 2 e menos 3, que vai ser o E. O F é 2 e menos 1, que vai dar aqui, 2 e menos 1. O G é 3 e menos 4. 3 e menos 4 vai dar aqui. E o H vai ser 2,5 e 2,0. E vai ficar aqui 2,5 e 0,5. E vai dar essa linha aqui. E assim. Muito bem, então tá aí a explicação. Voltando aqui a nosso... Vou parar aqui a minha apresentação, certo? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, professora, a gente está ouvindo. Então tá. Então, senhores, a nossa aula de hoje... Estou nem conseguindo parar a apresentação. A nossa aula de hoje foi essa daí, tá? Aí eu vou passar a nossa atividade lá no AVA, tá certo? Agradeço, convido a vocês para que a gente possa fazer um trabalho bom esse ano, fundamental para o Enem, certo? E a gente se vê na próxima aula. Um abraço a todos, tchau para todo mundo e até a próxima aula. Valeu. Tchau, professor. Tchau. Falou, professor. Tchau, professor.